Boa tarde a todos. Bem-vindos aí a mais um call aqui da Gard. Eu vou começar com a parte econômica, né, como sempre faço. Nessa parte doméstica até estendi um pouco, acho que tem bastante coisa para falar, então já peço desculpas antecipadas aí caso eu me alongue um pouco demais aqui, tá? Mas enfim, acho que lá fora, né, começando com os Estados Unidos, a gente está com um cenário mais conturbado, né? Por um lado, a gente tem visto, de maneira até surpreendente, uma economia mais forte, né, do que o esperado antes, né? Então, a gente, no começo, o janeiro e fevereiro, né, que a gente viu dados fortes, a gente imaginava que tinha muita coisa de clima, você teria uma devolução em março, de certa maneira isso aconteceu, mas, de novo, em abril a gente viu aí dados mais fortes novamente, e isso chama a atenção, né, dado que tudo que foi feito de política monetária, você ainda está rodando com uma economia relativamente forte. E ao mesmo tempo, né, do lado da inflação, que é o gráfico da direita, a gente continua também vendo aí uma inflação bem sticky, né, difícil de ter uma moderação à frente, né? A gente acha que isso daí perdura ainda por alguns meses, né? Então, por um lado, né, quando a gente olha o cenário macro, é um cenário que demandaria aí um esforço adicional do Fed, né? Mas, por outro lado, né, então, o presente mostra uma economia aquecida, mas quando a gente olha os riscos à frente, né, a gente fica mais preocupado. Basicamente, a gente tem dois fatores aí de preocupação. O primeiro, que já estava presente aí desde março, né, que a gente já falou no nosso último call, que é a questão bancária nos Estados Unidos. Então, a gente teve a primeira quebra lá do Silicon Valley Bank, isso parecia um pouco contido. De novo, agora a gente teve o JP Morgan comprando o First Republic Bank, e agora de novo, né, mas essa semana a gente está vendo aí outros bancos com quedas fortes. A gente ainda refuta aí essa... acho que preocupação sistêmica, mas chama atenção diversos bancos aí menores com dificuldade, né? Isso para a gente tem um grande efeito macroeconômico, né? E eu acho que o próprio Fed reconheceu isso e na decisão ontem falou bastante sobre, né, os efeitos do que está acontecendo no setor bancário, não para uma estabilidade financeira como um todo, mas sim os efeitos macro aí de uma desaceleração adicional do crédito, né? A gente os Estados Unidos é difícil você ver o crédito real time, né? A gente vai ter a pesquisa lá que o Fed faz com os bancos na semana que vem, a gente vai ter uma ideia melhor do que está acontecendo, mas acho que assim, a grande mensagem disso daí é que você tem, apesar de estar rodando com a economia mais forte, você deve ter uma desaceleração aí adicional, né, que a gente já estava esperando antes, mas com esses problemas nos bancos americanos, uma desaceleração adicional do crédito que deve pegar também na atividade, né? Então, apesar de estar rodando uma temperatura mais alta, a gente vê, enfim, uma desaceleração à frente, mas partindo do ponto inicial que significativamente mais forte do que a gente imaginava, tá? E aqui eu acho que o Fed reconheceu isso daí, né? E está levando em conta até qual foi a sinalização ou a não sinalização, né, para a próxima reunião. Eu já vou voltar na parte do FONC, mas eu acho que a outra parte que chama bastante atenção, e foi algo que eu estava na FMI, né, na reunião lá de abril agora, e um dos temas que chamou a atenção foi justamente a parte do debt ceiling, né? Quando você tem pessoal, os analistas políticos ficam lá em Washington assim, muito preocupados com essa polarização, né? Com os democratas e republicanos praticamente não se falam, né? Não começam a negociar, e você vai se aproximando do limite. A gente viu a secretária Yellen, né, falando que o limite pode ser já no começo de junho, e isso tem feito também, acho que enfim, traz aí uma incerteza a mais para o cenário. Basicamente, até esse gráfico da direita, o gráfico da esquerda, né, são os índices de bancos regionais em preto, só para mostrar o que tem acontecido, né, vis-à-vis o S&P, e o gráfico da direita falando um pouco sobre o que está acontecendo do debt ceiling. E aí, basicamente, o que a gente está mapeando são as T-bills, né, curtas, com vencimento em maio, né? Então, assim, a gente tinha visto essa queda, né, nas taxas de juros, né, além do que está o overnight lá, para bonds tão curtos, né, indicava uma demanda muito grande, né, para parquear o dinheiro aí em T-bills que estão fora, né, do que poderia ser um debt ceiling, né, que poderia acarretar aí um possível e drástico default, né, no técnico dos Estados Unidos. Então, a gente viu uma demanda, né, muito grande pelos títulos, eles
né, afundaram bastante, agora eles, enfim, recuperaram um pouco, mas continuam aí abaixo né, do que é o overnight, isso chama atenção. E, por outro lado, os títulos, né, que são de 6 de junho e a linha cinza é de 16 de junho, os títulos que vencem aí nessa preocupação, né, de ter a ex-date já em junho, rodando aí sem demanda, né, rodando bem acima do overnight, né? Então, esse daí é nosso termômetro para os medos de debt ceiling, e aí chama atenção porque assim, isso aqui também tem consequências macroeconômicas, né? Obviamente que assim, falar de um cenário drástico, né, meio de Armageddon aí, que seria um default, ninguém sabe direito o que acontece, é um pouco, né, a gente em 2011 discutindo o que acontece se a zona do euro acabar, e, enfim, são coisas mais complicadas. A gente não acha que vai ter um default técnico, né, e é difícil mensurar o que poderia acontecer com algo desse tipo, mas o fato é que só o fato de você ter essa ameaça já pode mexer com os mercados aí à frente, já está mexendo com os mercados de T-bills, né, apesar do S&P estar relativamente tranquilo, mas o que acontece é que você pode levar um shutdown da máquina americana, e isso faz com que você, né, possa ter aí, no curto prazo, uma forte desaceleração do impulso fiscal, né? Então, a gente viu isso daí em 2011, a gente viu em 2013, então isso daí impacta os mercados e impacta a atividade, né? Em 2013, por exemplo, eu estava na FMI, lá em Washington, e todos, né, os museus fechados, então os caras realmente desligam a máquina, param de pagar, e isso daí tem implicações, né, bem fortes no curto prazo. Ainda assim, imaginando que você vai ter algum acordo, né, os democratas e republicanos vão sentar, provavelmente o que a gente deve ver é que, para o futuro, né, todo aquele impulso fiscal que os democratas têm programado provavelmente não vai acontecer naquela magnitude. Isso é até bom, né, acho que pensando assim, a médio e longo prazo, né, que os Estados Unidos estão com uma dívida muito crescente e se endividando que nem louco, mas isso daí também vai impactar o nosso cenário à frente, porque a gente vai ter que fazer, né, as contas, e o Fed vai fazer as contas aí do impulso fiscal, um impulso fiscal, né, menor do que teria, né, programado do lado do governo, né? Então, assim, ambas eu acho que os eventos, né, te indicam aí também vetores para baixo na atividade. Obviamente, esse debt ceiling depende muito da intensidade, né? Pode ser uma coisa muito aguda, né, se for um shutdown e mais temporária, né, e volta depois, ou pode ser alguma coisa que fique mais crônica, né, ao longo do tempo, você ter um impulso fiscal menor, né? Mas, de qualquer maneira, assim, a gente viu no discurso do Powell ontem, sim, não por um risco sistêmico, mas por o impacto do crédito que eu citei, o impacto na atividade, né? Então, assim, a gente tinha esse call do Fed Funds, né, parar agora, né, nessa última de maio, entre 5 e 5,25. Eu acho que a reunião ontem foi muito, acho que, assim, reforçou esse cenário. A gente via, né, dados o cenário macro, né, dos dados, hard data mesmo de atividade e inflação, um risco de repente ter mais uma alta em junho. No entanto, ontem com o discurso do Powell, ficou, acho que, mais claro para a gente que ele está satisfeito com o que foi feito e agora vai ver, né, eu acho que esses outros impulsos que a gente tem para o futuro, tá? Então, acho que a primeira notícia aqui a gente acho que está com uma dispersão de probabilidade em volta do Fed Funds final bem menor agora. O problema é que a gente tem dois vetores, né, que são bancos, né, em problema, e a questão do debt ceiling, que também adicionam aí uma, né, volatilidade nos mercados, mas aí não vindo, né, desses reviravoltas do Fed, mas sim vindo aí de distúrbios, né, financeiros mais diretos, tá? Mas, enfim, acho que pelo menos a parte da política monetária a gente está mais confiante aí de que o ciclo terminou, e aí acho que a mensagem é que agora, né, e também o Paulo mostrou isso, que você vai ficar aí por um tempo prolongado nesses níveis atuais. Então a gente também não, acho que discorda da enfim, precificação de mercado, de muitas quedas já esse ano, tá? Então provavelmente alguma coisa mais para o ano que vem apenas, tá? Então, nos Estados Unidos é isso. Europa, por outro lado, a gente continua vendo o ECB atrasado no ciclo, né? Hoje ele deu 25, enfim, a gente via até a possibilidade de ir para 50, ele foi, enfim, mais dovish, né? Mas ainda assim sinalizou mais altas à frente, né? Então está em 3,25, a gente vê o Fed,
o ECB rate, né, a base rate, indo para 3,75, né, então mais 2 de 25, e aí basicamente a Europa ainda está atrasada ali, né? Então, mesmo se a gente comparar, eu gosto bastante desse gráfico da esquerda, né, comparando os núcleos de inflação, nos Estados Unidos, claramente, né, você já fez um platô e começou a desacelerar, enquanto na Europa você ainda, né, demorou para subir, mas você ainda continua numa trajetória de aceleração, né? Então, aqui ainda tem, acho que um resquício de trabalho de política monetária a ser feito. Lembrando que também, assim, a Europa teve aquela chacoalhada no CS, mas o sistema financeiro lá, o sistema bancário, é muito mais insulado, né? Então, acho que a gente vai ver o pêndulo, né, do diferencial de juros e crescimento indo mais para o lado da Europa, né? Então, Estados Unidos com alguns vetores de baixa da atividade aí para frente e também com o Fed terminando o ciclo. Por outro lado, a Europa com atividade ainda robusta e sem esses vetores, né, que podem ser um drag para a atividade à frente, e o ECB ainda tendo que realizar algumas, né, mais 2 altas, pelo menos, aí, de 25, tá? Então, isso é importante até para quando a gente for pensar nas posições em moedas e em juros. Bom, e aí, assim, a parte de China não trouxe, porque não tem grande mudança, né? Só queria fazer um comentário antes de entrar em Japão, é que, assim, a gente tem visto a reabertura funcionando na China como um grande vetor de crescimento. A gente tem visto revisões, né? A gente estava trabalhando já com um crescimento acima de 6% esse ano. A gente viu algumas casas importantes também revisando para cima de 6. Então, assim, da parte macro está funcionando. O que tem chamado a atenção é o comportamento de commodities, né? Que você começou a ver aí os preços acomodando. Então, chama atenção, apesar de a gente estar vendo números, né? Acho que robustos do lado da atividade, por outro lado, do lado, né, dos ativos, a gente não tem visto a contrapartida desse crescimento mais significativo, tá? E, bom, e aí para terminar a parte internacional, né? O Japão, que, enfim, o Calabres vai falar, uma posição que a gente tem carregado aí em juros já há algum tempo, mas a gente, lembrando que assim, o Japão nem começou a pensar em subir juros, né? Ele tem outra forma de atuar, que é atuando ali na curva de 10 anos, né? E a gente continua com esse call de que em algum momento essa política monetária vai ter que ficar para trás. A gente viu, né, a retomada da inflação, né, esse gráfico da esquerda. Você está vendo não só o headline, mas também como a parte do core, né, indo para níveis recordes, tá? O core, enfim, está batendo aí níveis que não se via desde 81. Então, assim, são níveis altos, né, obviamente para padrões japoneses, mas que faz com que a gente imagine que o Ueda, né, que é o novo governor lá do BOJ, deva, e sempre foi um pouco mais crítico com essa política, né, deva, ao longo dos próximos meses, desistir dessa política monetária, ou pelo menos ajustar um pouco para uma realidade de uma inflação que, de fato, está vindo, né. E outra coisa, enquanto ele não ajusta, né, a gente tem visto aí o JPY sofrendo, né, desvalorizando um pouco esse ano. Isso daí também ajuda, né, a realimentar o processo inflacionário que está acontecendo, né? Outra coisa que chamou atenção também, os reajustes nas negociações salariais. Então, assim, ali tem... O Japão é uma ilha, né, mas não é insulado do resto do mundo, e aí finalmente a gente tem visto essa inflação, que sempre foi o nosso call de que isso daí iria ser enfim, o vetor, né, para ajuste na política monetária realizada pelo BOJ, tá? Bom, de internacional era isso que eu tinha para passar para vocês, e aí agora falar um pouco de Brasil, né? Assim, obviamente que o tema do momento, e já há algum tempo, é o arcabouço fiscal. No call, né, quem não assistiu o nosso call do mês passado lá, eu fiz discorri mais sobre o arcabouço fiscal, assim, a gente tem várias críticas sobre, né, esse arcabouço fiscal, sobre a política fiscal desse governo como um todo, né? A gente até refez algumas contas e deu uma piorada no déficit, né, esperado nessa linha vermelha, né, que é o nosso cenário base aí com aumento de carga tributária, né, ao longo dos próximos anos, mas a gente continua vendo o resultado primário projetado, né, mesmo com um aumento forte de carga tributária, bem longe, né, do cenário do governo, que é essa linha pontilhada cinza do gráfico da esquerda, né? E aí até desse ano especificamente, que a gente chegou a ter 0,7 de déficit primário, a gente voltou para 1, né, chamou atenção os últimos dados, né, de primário que surpreenderam para baixo. Então, aqui a gente segue com uma preocupação, né? E aí eu acho que tem para não me alongar muito aqui, eu acho que 2 mensagens importantes, até porque vão impactar na discussão de política monetária que eu queria ter aqui, né, até à luz da decisão do Copom de ontem. Mas, basicamente, assim, são, acho que duas grandes
pedras do sapato do arcabouço fiscal, né, para a política monetária, que é, ele é incapaz de sinalizar a estabilização da dívida, né? Então, quando a gente pensa, né, pensando em médio prazo, que as expectativas de inflação estão sendo impactadas, né, pelo descalabro fiscal, pela, né, falta de ancoragem fiscal, eu acho difícil que você tenha uma reancoragem por conta desse arcabouço, né? Ele não é capaz de reancorar as expectativas. E o segundo é que você está, depois do que foi feito na PEC da transição, né, que foi praticamente 2% do PIB a mais, e de maneira permanente, né, de gasto, né, que foi jogado para esse ano e vai ser, né, colocado para frente, você continua com uma política expansionista do lado dos gastos, né? Então, assim, esse é um arcabouço bem feito para garantir que o governo continue aumentando o gasto em termos reais, né? Mas ele não é bem feito para garantir a sustentabilidade da dívida, né? Então, acho que essa é a grande crítica, mas aí o importante é você... E assim, não é só um problema do governo Lula, né? Desde o meio do ano passado que o Brasil entrou numa grande, né, política fiscal expansionista, ali, obviamente, com o interesse eleitoral do governo Bolsonaro, né, que elevou o Bolsa Família, etc. e tal, mas isso daí foi mais do que sancionado, né, de maneira permanente pela PEC da transição, né, e ainda ganhando ainda mais, né, mais de 100 bi a mais do que era necessário para manter lá a promessa do Auxílio Brasil, e de certa maneira, também, você, sobre essa base, né, esse piso de gastos que você aumentou drasticamente esse ano, né, você gera aumentos ainda reais. Então, assim, é muito gasto. A gente está no auge de uma política de gastos que é muito expansionista, né? A política fiscal está muito expansionista. Então, a gente meio que entra num grande problema, né? Porque é uma política econômica esquizofrênica em que o Banco Central está numa posição super contracionista, né? 13,75 é muitos juros, né? Acho que é inegável para qualquer um. No entanto, a política fiscal é extremamente expansionista, né? Então, você acelera com um pé e freia com o outro, né? Provavelmente o país não vai sair do lugar, mas isso daí que eu acho que é a grande questão, né? Então, são duas coisas. É um fiscal que não reancora as expectativas e dois, é uma política no curto prazo muito expansionista, tá? E aí aqui, só para não ser só crítico, né, do governo, obviamente, eu acho que tem uma parte, como o ajuste fiscal tem que ser feito via arrecadação, né, e claramente eles estão falando isso, não vai ser via corte de gastos, então a gente tem aí uma agenda grande e o governo está levantando uma bandeira que é levantada desde o governo Temer e passou pelo Paulo Guedes, né, mas nunca com tanto afinco quanto agora, que é a questão dos gastos tributários, né? A gente é uma economia com muito subsídio. Aí eu trago nessa tabela que vem na PLOA desse ano, né, no projeto de lei orçamentário desse ano, e aí você vê que dá para ver que assim, o total, né, estimado aí pelo Tesouro é de 456 bi, né, 5% do PIB de gastos tributários, né, de desonerações e subsídios, né? Então, parece meritório, né, essa bandeira para a gente, assim, tentou-se fazer, né, discutir isso no Temer, mas como você tinha uma agenda, né, que era de cortar gastos, ela acabava ganhando prioridade. De novo, o Paulo Guedes também tentou colocar isso daí numa PEC, vamos reduzir de 4%, que era na época, para 2% do PIB, de maneira faseada, também foi logo descartado pelo Congresso, né? Mas agora esse é um governo que está levantando essa bandeira, eu acho que é louvável isso daí. No entanto, são todos jabutis na árvore, né? Eles estão aí por algum motivo. E o segundo é que a pena você não está fazendo isso daí para ajustar, para pagar sua dívida, né? Que é muito alta, mas você está fazendo isso daí para gastar de maneira desenfreada, né? Então, o outro lado da moeda eu acho ruim, tá? Mas, de qualquer forma, essa tabela aí, tá, e depois, quem quiser, a gente manda a apresentação, mas é basicamente para mostrar a dificuldade disso, né? Porque, assim, o Simples Nacional, né, que pega empresas menores, né, que é quase 90 bi de reais, é praticamente indiscutível, né? E toda vez que você vai discutir, na verdade, você aumenta o Simples e não diminui, então é complicado. A Zona Franca de Manaus, assim, também é algo que a gente vai conviver eternamente com isso, né? Você não consegue, de maneira nenhuma, nem discutir. E aí você começa a entrar agricultura e agroindústria, com um lobby gigantesco, né? Tem toda a questão de rendimentos isentos e não tributáveis no IRPF, tem muita coisa de, sabe, isenção para doenças graves, enfim, tem coisas que são, assim, se você não tem um lobby muito forte contra, você também é impopular. Por exemplo, medicamentos e produtos farmacêuticos, tem de alimentos.
Enfim, então, tem o setor automotivo, por exemplo, que tem benefícios fiscais aí há praticamente 80 anos no país, uma indústria que não sobrevive. Obviamente que eu, como economista, acho salutar você discutir, né? Por que a gente tem que ter uma indústria que só sobrevive com 10 bi anual do governo, né? Não faz muito sentido, mas a gente sabe que é muito, muito difícil de mudar isso e muita coisa vai ter que passar pelo Congresso, e o que a gente tem visto do lado político é que o Congresso, né, ainda não se ajustou com o governo Lula, né? O governo Lula tomou grandes derrotas, né? Essa semana tomou uma que foi até bom ter tomado, né, da questão lá do decreto do saneamento. Então, assim, por um lado pode ser bom o Congresso, né, frear uma agenda, né, do retrocesso, que eu também já trouxe aqui, tem várias coisas ali que passam pelo Congresso, é bom eles frearem, mas por outro lado também pode ser que o ajuste fiscal fique mais incompleto, porque você não consiga subir o gasto, né? Então, o gasto, desculpa, a receita. Então, esse é o ponto. E se você conseguir subir a receita, outra coisa que a gente tem que ver, né, que também já citei aqui, é que o setor privado vai ter que pagar essa conta. Então, né, quando a gente pensar nas empresas, a gente tem que estar sempre de olho aí qual empresa que vai pagar a conta, né? Então, isso daí também faz bastante, tem bastante importância aí para cenário de bolsa aqui no Brasil, etc. Tá? Mas, enfim, aqui eu acho que tem esses dois lados. O lado bom, né, que eu acho que é uma discussão boa de se ter. O lado ruim é que é difícil e provavelmente vai virar gasto, então no final você não faz um ajuste fiscal e continua com a dívida crescente. Bom, então, mas voltando aqui, acho que o problema do Banco Central, né? E ontem a gente teve uma ata, eu achei a ata, assim, e tive também com eles no FMI e tal, eles continuam num tom rock, né? Mas pensando em relação à última ata do Copom, né? Para esse comunicado, não, desculpa, não é ata, é comunicado, eu senti assim, um tom ligeiramente mais dovish, né? Especialmente a gente aqui, que o cenário, né, da área econômica é de que não há espaço para cortar juros esse ano, né? Então ali eu senti uma boa vontade, né, a mais, uma mão estendida para o governo em relação ao arcabouço fiscal. Arcabouço fiscal que, enfim, acabei de dar minha visão aqui, não é, né, a gente não considera algo salutar aí para a política monetária. Então, acho que teve uma benevolência ali, no entanto, ainda indica que você tem que ter paciência, ainda indica que essa desancoragem que a gente está vendo nesse gráfico da esquerda faz com que você tenha uma diminuição, né, do efeito, né, dos juros, isso daí demore para pegar na inflação, no processo de inflação fica mais lento, e que também não existe essa relação mecânica, acabou, a inflação vai cair, né? Então, que o Banco Central continua conservador, então a gente assim, não vê cortes no curtíssimo prazo aí. Outra coisa que chama atenção é que o IPCA, né, está rodando forte, né? Os núcleos estão rodando acima de 6%, então seja a meta 3 ou 4, está muito acima, né? E fala, pô, mas por que a gente sabe, a gente subiu os juros antes de todo mundo, por que parou de cair, de desinflar a inflação? Talvez o fiscal seja uma explicação, né? Talvez essa chuveirada de dinheiro desenfreada faça com que a inflação, de fato, né, o processo de desinflação fique mais complicado à frente, né? E aí outra coisa que chama a atenção, né, que é o próximo slide, é a questão da atividade, né? Se os juros está tão alto, né, e o Brasil, e aí você teve o evento de crédito da Americanas, né, que todo mundo falou, olha, agora a atividade vai colapsar, etc. A gente está vendo, né, nesse trimestre o ICBR, o IBCBR, né, rodando numa média acima do que foi o último trimestre, né, a economia, né, reacelerou, e o mais surpreendente, né, que é esse gráfico da direita, o mercado de trabalho voltou a apertar, né, a geração de vagas explodiu mais recentemente, né, então, sim, se as empresas estão tão mal assim, como que elas estão contratando? Obviamente pode ser um ruído do dado, alguma coisa, mas assim, chama atenção a resiliência da atividade econômica no Brasil. Dado que a desinflação passa, né, para você ter uma abertura do hiato e isso acalmar, né, principalmente que agora a gente está vendo inflação de serviços, etc. e tal, isso dificulta o cenário para o Banco Central, que está vendo uma atividade, né, e inclusive a gente que estava com 1,2 de PIB, fazendo as contas para o PIB do primeiro trimestre, está revisando aí até para 1,7 o PIB desse ano, né, e aí tira um pouco do ano que vem de 1, cai para 0,7, né, então você antecipa um pouco de crescimento, mas o fato é que a atividade, e não é só a agricultura, né, a atividade está indo muito bem. Então, isso dificulta o cenário do Banco Central e talvez, né, a política fiscal extremamente expansionista que a gente vem tendo desde o meio do ano passado seja, né, um pouco do que fecha aí esse puzzle que a gente está vendo na atividade. Tá? Mas o fato concreto é que com tudo isso o Banco Central está numa situação difícil, está num beco sem saída.
Acho que ele gostaria de cortar juros, né, para deixar ele sair um pouco né, deixar de ser vidraça desse governo, mas a situação, assim, olhando tecnicamente, fiscal expansionista, expectativas desancoradas, atividade forte, o núcleo da inflação rodando a 6. Onde que você tira se a atividade não está colapsando? E ainda você olha, tem um parafiscal ali, né, na linha lateral aquecendo para entrar, Mercadante falando sobre mudança da TLP com o Haddad. Então, assim, tem muito risco na frente para o cara querer embarcar, né, num corte de juros agora. Mas, assim, o que faria eu mudar a cabeça para antecipar? Eu acho que tem chance, sim. O arcabouço fiscal está no Congresso, o Congresso, né, tem dado sinais um pouco melhores ali, mais críticos ao governo. Então, acho que pode acontecer uma conjuntura de fatores, que é você ter, bom, um aperto do arcabouço fiscal, né, alguma coisa que seja mais impositiva, né, que você permita um crescimento menor de gastos, né, alguma coisa que talvez ancore um pouco melhor o lado fiscal, que o governo, né, resista à tentação de usar o BNDES para reacelerar a economia, né? Então, que essas mudanças da TLP sejam só, né, marginais para alguns setores, aí transição energética, essa conversa que eles trazem sempre, e que não seja uma coisa, né, acho que enfim, um vetor massivo aí de estímulo da economia via crédito. E aí, né, eu acho que outra coisa que seria fundamental e poderia impactar rapidamente nas expectativas, é você sair desse limbo, né? Porque a gente não sabe qual que é a meta, né? O Lula falou que a meta é 4,5, todo mundo coloca entre 4 e 4,5, o Banco Central está perseguindo 3, as expectativas, né? Isso daí ajudou as expectativas, né? Desde 18 de janeiro, que foi a primeira vez que o Lula falou sobre a mudança de meta. Então, assim, se eles mantiverem a meta, eu acho que seria uma sinalização muito boa de que, olha, não vamos mudar a meta só para cair juros, isso não funciona, o 3% é a média aí, ou a moda, né, dos países emergentes. Se você mantém a meta, né, com a assinatura do Haddad e a Tebet, a Tebet funciona assim como uma ministra moderadora ali, acho que seria um sinal bom, né, de que não é um governo totalmente sabe, desenvolvimentista, tem alguma racionalidade econômica, e eu acho que as expectativas, pelo menos a minha expectativa para frente, ia cair, porque no cenário, né, de inflação, que é de 5,15 para o ano que vem, contempla uma mudança de meta, né? Então, quando eu coloco o Focus, eu estou lá colocando a nova meta que o Lula anunciou no dia 18 de janeiro. Faz um tempo que o Lula não fala sobre a meta, né? Então todo mundo está batendo mais os juros, a meta está meio ali. Eu acho que seria uma boa surpresa e ajudaria a fazer com que esse cenário de expectativas caísse aí 20, 30 pontos de maneira até rápida, né? Então, acho que o Banco Central ficaria até mais confortável em, de repente, discutir no último trimestre do ano que vem, desse ano, né, já a redução de juros, se você tivesse esse efeito aí da manutenção da meta, né? Obviamente você pode mudar o horizonte, as bandas, mas o centro da meta você mantenha em 3. E a outra coisa que você pode ter uma ajuda, né? A gente está tendo ajuda já, né? Os preços de alimentação no Brasil estão caindo, o IGP está negativo, a gente está vendo o que está acontecendo com os preços de petróleo lá fora. Se o mundo tiver uma desaceleração mais pronunciada, isso aí também pode ser um vetor via commodities, né? Via demanda externa, um vetor aí mais desinflacionário, tá? Bom, vindo então para a última parte do nosso internacional, né? Eu tenho chamado doméstico, que agora falo do setor externo, falar um pouco sobre o setor externo. A gente veio revisando, né, nossa balança comercial, então eu tinha revisado para 72, os dados vieram tão fortes, né, nesse primeiro quadrimestre que a gente revisou para pouco acima de 80, né? Isso faz com que o nosso conta corrente também, que estava ali perto de 1,9 de déficit de conta corrente para esse ano, caia para menos 1,2. Grande parte assim do que a gente viu de melhora na balança comercial veio da parte agrícola, né? Veio do soja, principalmente, que a gente está tendo essa super safra. E aí só chama a atenção que assim, a gente está no auge, né? Abril foi o auge ali da sazonalidade de embarques de soja. Isso daqui, né, vai perdendo força, né? Maio e junho, e aí ele não é tão relevante para o segundo semestre. E então acho que assim, talvez acho que o auge aí, né, do otimismo do setor externo tenha ficado para trás, e eu chamo a atenção, né, fazendo um pouco da ligação que a gente está vendo lá. O cenário de China está bom, mas o cenário de commodities está mal, né? É o que está acontecendo com o preço de commodities, né? Então, nesse gráfico da esquerda, eu coloco, enfim, o minério de ferro, né, a linha cinza, e a soja, que é a linha azul, né, na margem, os dois caindo, mesmo com números bons
de China. Na soja, enfim, você está já na expectativa da safra lá nos Estados Unidos, né? O clima está bom, então acho que do lado da oferta, né? Lembrando que uma boa parte do que aconteceu com os preços de soja, né, mais altos foi a quebra na Argentina. A gente, né, o Brasil está embarcando para caramba, a gente vai limpando isso daí, começa a olhar para frente com os estoques mais regulados. Então, pode ser que você tenha um alívio aí de preços de commodities, né? E aí isso impacta também, enfim, o nosso setor externo. Então, acho que talvez o auge ali, ou a melhor parte, né, dessa grande reavaliação que a gente viu e o fluxo super positivo e tal, tenha ficado para trás. Agora você entra aqui numa parte que não só a sazonalidade começa a ser um pouco mais negativa ou menos positiva, mas também os preços de commodities caindo começam a impactar. E no gráfico da direita, só para lembrar, né, que assim, o gráfico do BRL em cinza, tá? Ele, né, no eixo da esquerda, e na direita eu tenho termos de troca invertido, né? Então, quanto mais para baixo, melhor o preço de commodities. Então, assim, a gente viu isso daí em abril do ano passado, quando a China fechou, etc. e tal, e os preços de commodities caíram, né? Que nada mais é do que essa linha azul subindo, né? A gente viu o câmbio aqui acompanhando e a gente está vendo aqui na margem essa queda do termos de troca. Por isso vai ser tão importante agora a gente entender o que vai acontecer com o preço de commodities, porque isso daí pode ensejar também, né, uma alta do câmbio, né? Lembrando que, né, a grande sazonalidade da soja ficou para trás. E aí é isso, eu acho que a gente tinha dois grandes vetores, né, a favor do câmbio, né? Um que era o fluxo, commodities, etc. e tal, e o outro que é os juros, né? Agora a gente acaba ficando, né, mais equilibrado e perde aí na margem um pouco dessa parte de commodities em termos de troca, tá? Então aqui, dado que o nosso efeito risco, né, e o arcabouço fiscal a gente segue pessimista, né? Você teria, na verdade, 2-1 aí para uma alta, talvez do dólar contra o real, mas eu acho que é algo que a gente tem que ir tateando, até porque a gente tem que entender também como que é o cenário de dólar fraco ou forte lá fora, tá? Mas, enfim, já me estendi bastante, acho que passei bastante coisa aqui e passo para o Calabrese seguir com o nosso call, tá? Obrigado. Obrigado, Wix. Boa tarde a todos. Começar justamente com a tese do Japão, até porque, assim, na quinta-feira, dia 27, o Banco do Japão teve a reunião dele lá, já com o novo presidente, e no final ele optou por manter a política frouxa que ele vem conduzindo, né? A política monetária frouxa, com a taxa básica negativa e com o controle da curva de juros, né? Ele colocou ali um teto na curva de 10 anos, que é o que a gente acha que será a primeira mudança a ser feita aí, a hora que ele resolver iniciar um processo de aperto dessa política monetária frouxa. Como a gente viu, a inflação perto de 4, para uma meta de 2, salários sendo negociados, aumentos em torno de 3, 3,5, coisa que não acontece há 20 anos no Japão, e atividade razoável, assim. Então, mas depois de 20 anos de deflação, eles têm uma certa dificuldade em acreditar que essa inflação pode se normalizar, né? Quando eles soltaram as projeções e até 2025 eles colocam as projeções de inflação perto do target, mas um pouco abaixo, em torno de 1,8 a inflação para os próximos anos. A gente acha que, sim, junho, julho, assim, é coisa para mais algumas, 1, 2 reuniões, e esse processo vai ter que se iniciar, como eu falei da outra vez. Para nós é mais quando do que se, né? É só uma questão de time. Então a gente segue com a tese, segue com as posições, e as posições são duas, na verdade. A gente tem posição comprada na moeda, no ien, e tem posição tomada no juro de 10 anos. Assim, eu resolvi começar pelo Japão, porque a reunião deles foi dia 27, isso acabou tendo um impacto grande no dia 28, tanto na curva como na moeda, o que atrapalhou bastante assim, o resultado do mês, né? O mês, metade do resultado do mês, assim, da parte negativa, veio na sexta-feira, uma parte do Japão, né? Uma parte veio do Japão nessa sexta-feira, uma parte e mais continua, tá? Então, tanto é que de lá para cá
né, de sexta-feira para hoje. O ien, que foi para 137, já voltou para 134, e os juros que tinha subido voltou 2/3 daquele movimento pós-decisão do BOJ. Então, acho que aqui tem que ter paciência. Ele falou que eles lá no Japão estão sendo pacientes, e aqui também acho que a gente tem que ser um pouco paciente com essa posição, porque para nós é questão de time, né? Outra coisa, assim, passando para os Estados Unidos agora, né? Foi um ano em que a gente tinha uma visão negativa para a Bolsa, e a Bolsa lá já acumula praticamente 9% de alta no ano, inclusive no mês passado com problema de quebra de bancos, né? E nem isso levou a Bolsa para baixo. Então, acho que realmente é uma tese que é muito difícil de se consolidar. Se você está chegando no fim do ciclo de aperto, começou a ter, inclusive, teve problemas com bancos regionais, etc. Nem assim a Bolsa caiu, sinal que assim, ela tem uma certa consolidação aí em torno desses 4.000, né? Então, a gente já há algum tempo cortou a nossa posição vendida, e o que a gente montou foi uma estrutura de range, ou seja, a gente, assim, essa estrutura vai capturar um prêmio, um resultado, enquanto a Bolsa ficar entre 3.600 e 4.500, né? Então, nos parece bem razoável assim, que ela se mantenha nesse nível, e a gente tem vencimentos para setembro e vencimentos para dezembro. Para setembro eu estou bem confiante, acho que com tudo que aconteceu, ela tem se mantido aí esses 4.000, não caiu com os bancos quebrando, também não subiu com o Fed quase que sinalizando que encerrou o ciclo, né? Então parece que ser acho que vai ser uma aposta relativamente boa. De setembro para dezembro, aí eu acho que a gente já vai estar com uma discussão muito grande sobre início dos cortes de juros. Você pode ter aí um final de trimestre mais positivo, né? Então, setembro a dezembro, eu acho que provavelmente, se ela for se manter nesse range, no meio do caminho a gente reverte a posição. Mas a de setembro, acho que a gente é na posição para carregar até o final, tá? Aí, nos Estados Unidos, uma outra posição que acho que um pouco em função desse comportamento das commodities e tudo, a posição que também contribui negativamente, aliás, explica aí a maior parte dessa, quando a gente olha aí os juros globais, basicamente duas explicações para a perda. Uma é essa do Japão, e outra que já está se revertendo, e outra na inflação implícita. Nós temos comprado a inflação americana até um ano, né? E essa inflação acabou o mês perto de 2,30, hoje ela está em 2,17, bastante mais baixo do que, assim, a previsão. Se o Banco Central, por exemplo, olhasse, o Banco Central americano olhasse para esse break-even aí, para essa inflação implícita com muito peso, ele já poderia estar iniciando o corte de juros, né? Porque a meta dele é, na média, 2%, você já está lá, e nenhuma projeção assim deles bate com esse número, nem as nossas. Então, nos parece aí também uma posição interessante de se carregar, né? Inclusive, hoje, nesse 2016, 2017, a gente está aumentando um pouco a posição nessa inflação de um ano, tá? Além disso, temos um pouco de juro aplicado nos Estados Unidos, juro real aplicado, né? Acho que em torno desse 1,5%, parece que ao longo do tempo esse juro deve encolher aí, tá? Mudando um pouco de assunto, vindo agora para o cupom cambial, que quer dizer, é a nossa curva em dólar, só que negociada, né? Curva em dólar negociada aqui no mercado local. Mas foi um mês que não aconteceu grandes coisas do ponto de vista de P&L, né? A curva mexeu, mas não, as coisas foram se compensando.
que a gente vê assim, mais de oportunidade é que o spread entre a nossa curva e a curva lá de fora se comprimiu bastante. Então, a gente hoje tem toda a nossa posição de pão cambial já feita com hedge com relação à curva de juros lá fora. Tá? A gente está hoje comprado nesse spread, acho que o spread entre o cupom e o juro lá fora ficou muito comprimido, a gente tem hoje a curva inteira, todas as nossas posições estão compradas, ou seja, estão redeadas com relação ao juro lá fora, de tal forma que a gente espera que esse spread volte a se abrir um pouco. Tá? Além disso, com a posição direcional, a gente tem hoje assim, a posição tomada no 4 anos, a gente tinha um trade de inclinação, hoje ele foi transformado só numa posição tomada por 4 anos, e tem ainda a posição aquela longa, que é um flatness lá no fundo, essa não mexeu, é uma posição que se mantém aí há um bom tempo e continua. Tá? Então, demos aí uma simplificada na parte do cupom cambial. Outro trade que também vem assim, inclusive, contribuindo bem ao longo do ano e que no mês, o último dia acabou prejudicando o resultado que ele vinha acumulando no mês, é aquele nosso trade relativo de short Bovespa, short dólar contra os juros, né? E na sexta-feira, no último dia do mês, teve um movimento grande de alta da bolsa, 1,5% de alta na bolsa e 0,5% de alta no câmbio, que acabou prejudicando esse resultado. Também é outro resultado que já começa a se normalizar. Essa posição, a posição que, a princípio, o ganho dela viria dos juros que incidem sobre as duas pernas vendidas, né? Seja o dólar, seja a bolsa, até porque a correlação histórica delas é em sentido contrário, né? Então, quando a bolsa cai, o dólar tende a subir e vice-versa, mas esse ano ela tem funcionado com correlações alinhadas, né? Então, a gente teve vários dias, assim, vários momentos em que a bolsa cai e o dólar cai, né? Tanto é que a gente tem aí um acúmulo na bolsa, assim, até o final do mês passado, de em torno de 5% de queda e uma alta do real em torno de 5% também. Né? Então, elas andaram os dois na mesma magnitude, para o mesmo lado, e ainda você tem o juro para ajudar mais na posição. Então, a posição também é boa. Obviamente, a gente faz ela ajustada ao VaR, né? Ou seja, tem que calibrar bem os montantes para equilibrar as duas pontas pelo VaR e recicla muito a posição justamente porque você tem esses dias em que essa correlação ela muda, né? Então, ou se o resultado melhora muito, piora muito, a gente calibra o tamanho da posição em função desses dias todos. Tá? Outra posição que segue também, que é nossa posição maior em moedas, é uma posição comprada em euro, um pouco o racional aí que o Wix já explicou da Europa, né? A Europa, uma economia resiliente, um mercado de trabalho resiliente, o juro que ainda está em processo de subida, contra os Estados Unidos, que está no processo já de fim de ciclo. Né? Mesmo moedas aí, a gente, esse resultado no mês, do lado de moedas, o euro ganhou e o ien perdeu, né? Isso responde por 1/3 dessa perda, os outros 2/3 vieram justamente do dólar real. Essa posição de dólar real tem sido, e aqui não tem nada a ver com o nosso trade relativo, aqui é a posição direcional, essa tem sido um pouco custosa e realmente essa fase principalmente investidor estrangeiro que olha para moedas que tem carry alto, né? Você tem Real, México e o florim húngaro aparecem em todas as indicações das casas lá fora como as melhores oportunidades em carry. Então, é uma posição que a gente vem carregando em função da nossa visão mais negativa com o governo. Obviamente, aumenta, reduz, etc., mas tem procurado manter um core longo e que tem
tem dado trabalho por enquanto esse ano. Não tem correspondendo, não vem correspondendo às nossas expectativas aí essa parte do dólar real. Até em relação ao governo, quer dizer, eu estava brincando aqui que eu estou até mais otimista, porque pelas razões não erradas, mas o que a gente percebe é que o governo, vis-à-vis do Congresso, é um governo fraco, né? E vai ter dificuldade, que era a nossa grande preocupação, de implementar aquela agenda do retrocesso que eles chegaram, né? Desde reversão da reforma trabalhista, mexeram agora, né? Estragaram ou tentaram estragar com a regra do saneamento, acabaram com o teto de gastos, estamos negociando um novo arcabouço aí, que eu acho que o Congresso vai apertar. Então, eu estou com a sensação que o Congresso, apesar dessa tentativa de cargos e etc., emendas, não sei o quê, tem uma parte do Congresso ali que vai ser um pouco mais resistente a medidas que possam atrapalhar demais a economia, o que vai contra o que foi, sabe, todo esse esforço feito nos últimos 6 anos aí para você melhorar o PIB potencial, melhorar a condição de negócio no país. Então, não sei, ontem o Lira, dando uma entrevista, falou uma frase interessante, que ele falou, olha, o governo que foi eleito é um governo de esquerda, com agenda de esquerda, mas o Congresso que foi eleito é um Congresso de centro-direita e vai defender uma agenda de centro-direita. Vai ser muito difícil, do lado econômico, uma agenda de esquerda progredir. Tudo bem, é parte de costumes, não sei, mas acho que essa parte mais econômica, mais pró-mercado, tenho a impressão que o Congresso, sim, isso muita gente é cética, eu estou um pouco mais confiante que o Congresso pode dar uma segurada. A gente viu ontem já com esse decreto decreto legislativo para poder cancelar algumas partes do decreto que o governo soltou sobre mudanças na lei de saneamento. Acho que, do mesmo jeito, eles vão dar uma apertada aí na parte do arcabouço fiscal e, assim, eles vão dando uma segurada, e acho que isso acaba sendo bom. Outra parte é um pouco o que o Luiz comentou do ministro Haddad ter coragem para enfrentar justamente essa parte de despesas tributárias, né? Ou seja, desonerações, benesses e outras formas de patrimonialismo que drenam uma parte grande da receita. Se eles conseguirem pôr a mão nesse vespeiro, eu que tenho sido bem crítico da agenda deles, realmente vou ficar muito contente, assim, muito surpreso, positivamente surpreso. Tá? Então, por causa disso, e por causa que a gente também vê uma chance grande no final, o governo concluir que, se mudar a meta, não vai ter resultado prático nenhum, a não ser uma inflação provavelmente mais alta, a gente acha que pode ter uma chance grande, se assunto sair um pouco de pauta, eles não mexerem na meta. E acho que isso aí ajudaria muito a reancorar a expectativa. Né? Acho que parte dessa desancoragem veio justamente de todo esse ruído em cima do mudar ou não meta de inflação. Né? Então, nos parece que tem a chance disso não acontecer, acho que seria bom. Em função de tudo isso, a gente aí tem carregado a posição aplicada no pré-fixado, né, setor médio da curva, temos uma posição de flat na parte longa, mas o core é aplicado no setor médio. Posição essa aqui também, no dia 28, sem grandes razões, o juro aqui subiu 15 a 16 pontos na curva toda, e num dia que lá fora o juro todo, no mundo inteiro, caiu bastante. Então, deu para entender direito ali o que foi muito mais um ajuste de posição de mercado que alguma coisa ligada a fundamento. A gente continua carregando essa posição aí no juro pré-fixado. Tá? Acho que, basicamente, essas são as principais posições, um pouco do que explica aí esse mês que, na última semana, um mês que vinha bem, na última semana acabou devolvendo aí uma boa parte do resultado. Resultado desse que começa a voltar essa semana, muitas dessas teses ficaram, quer dizer, nós não mexemos, e elas vêm recuperando
perdeu na semana passada. Tá? Bom, paro por aqui, a gente fica à disposição para pergunta. Obrigada, Wix Calabrese, pela apresentação. A gente tem 2 perguntas aqui. Vou começar com uma para o Wix, da parte de global. Como avalia o atual nível de condições financeiras globais, recentes casos de estresse nos Estados Unidos, regional banks e dívidas subordinadas subestimadas pelos preços de mercado? Eu acho que o mercado subestima. Bom, vamos lá. As condições financeiras estão relativamente ok. Inclusive, tem indicadores de estresse financeiro também. Esses aí foram e voltaram também super rápido, né? Então, mesmo quando a gente teve aquele estresse maior lá em março, eles foram e voltaram super rápido. Pensando assim na parte, né? O Calabrese citou um pouco, né? A gente é pessimista com S&P e ele parece, né, price to perfection. A gente imagina que vai ter uma desaceleração à frente, etc e tal. Mas o negócio não cai. Então, assim, me parece que o nível, sim, é otimista demais. E não que a gente vai ter uma grande crise financeira, mas mais pensando o estado da economia que a gente imagina, né, a possibilidade de recessão nos próximos trimestres. Então, acho que, sim, subestima um pouco os riscos. Mas, por outro lado, também aí eu olho o preço de petróleo, que despencou sem nenhuma grande notícia do lado de oferta, e falo, pô, será que o petróleo está precificando uma recessão global, o S&P não? Então, dependendo do termômetro que você usar, você pode ter uma conclusão ou outra, né? Mas olhando o S&P, né, que entra aí nas condições financeiras, quando a gente vê condições financeiras de US, sim, parece estar muito tranquilo para enfim, tanto de agito que a gente tem pela frente. Certo. E eu tenho uma outra pergunta aqui sobre Kit Brasil para o Calabrese. Recentemente, o fechamento de juros longos e a apreciação do BRL não foram seguidos por repercussão da Bolsa. O Ibov está tornando-se melhor indicador de risco país e é um short ou um hedge natural? Olha, eu acho que não me parece um bom indicador de risco país, mas acho que faz sentido no momento em que hoje, por que assim, o dólar tem caído, né? Principalmente em função desse juro alto que a gente tem, né? Aquela estratégia de carry trade que os investidores estrangeiros adoram. Então, a gente tem, de um lado, um juro muito alto, que atrai a busca por carry, né? E, por outro lado, o próprio fluxo, né? Toda essa parte de agrícola que sazonalmente é muito forte no começo do ano, acho que tem uma entrada verdadeira de dólar além do dólar que é vendido aí nos mercados de derivativos para se apropriar do diferencial de juros, tem também o dólar verdadeiro que entra em função dessa sazonalidade da safra agrícola. Então, o câmbio acaba apreciando e parte dessa razão pela qual ele se aprecia joga contra a Bolsa, né? Para a Bolsa, esse juro joga contra o custo de oportunidade de você parquear o dinheiro em ações, joga contra o desempenho das empresas, né? Então, todos os setores que são mais dependentes de taxa de juros e empresas que se endividaram na época do juro a 2% em float, né? Em CDI+, então, assim, sofrendo muito, a gente vê aí várias empresas quando soltam os resultados, um crescimento muito forte da despesa financeira. Então, acho que você tem o juro jogando contra o carrego do ativo, o juro jogando contra o resultado das empresas, né? E esse resultado que assim, vem sendo revisado para baixo acaba também se dificultando uma recuperação da Bolsa. Eu acho que mais para frente a gente, para você começar a ter o início da redução desse juros, esse aperto que a gente está passando aqui, isso tende a se inverter um pouco, né? Quer dizer, eu fico assim pessimista nesse sentido. Acho que a bolsa como um ativo para performar no momento em que o juro é 3,75 fica muito difícil. Acho que a hora que esse juro começar a baixar, você começa assim, a já analisar o que vai acontecer de lá para frente, num cenário de juro mais equilibrado, mais baixo, e acho que aí ela pode voltar a ter uma perspectiva de um retorno melhor. Por enquanto, acho que ela tem sofrido mais em função disso mesmo, né,
um pouco de incerteza, né? Acho que essa incerteza toda para onde o governo vai levar a economia, né? E se a gente puder contar um pouco com essa, vamos dizer, com essa resistência do Congresso a medidas um pouco mais heterodoxas, mais antimercado, acho que isso tudo acaba também mais para frente se juntando e ajudando a dar uma perspectiva melhor para a Bolsa. Se puder só acrescentar, tem a questão também do ajuste fiscal vindo do lado da receita, né? Então, por exemplo, para não reonerar todo o combustível, as pequenas exportadoras de petróleo tomaram um hit de um imposto de exportação. Então, assim, tem também no radar, aí tem que ficar no radar, que, né, e tem essa incerteza. O que vai ser reforma tributária, por exemplo, e também quem vai pagar essa conta aí, que, como eu mostrei ali, não fecha, né? Então, são alguns, o governo quer anunciar um pacote de 100, 150 bi a mais de arrecadação, que vai vir de alguém, né? Alguém vai pagar essa conta. Então, tem essa incerteza também sobre quem paga. É verdade, tende a vir de grandes empresas que são as empresas que estão em bolsa. Então, você tem JCP, você tem toda essa disputa tributária no CARF, é verdade, assim, alguém vai pagar isso. Então, inclusive, isso pode tirar um pouco de potencial, né? Porque sim, são 150 bi que vai ter que vir de transferência de setor corporativo, na sua maior parte, para o governo. Perfeito, não temos mais perguntas, a gente já pode encerrar por aqui. Obrigada pelos participantes. O conteúdo vai ficar gravado e disponibilizado no nosso YouTube posteriormente. Tendo alguma dúvida, estamos à disposição para esclarecê-las. Uma boa semana a todos. Obrigada, gente.